Estamos chegando ao final da última crise da humanidade, que culminará na queda da grande meretriz. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Dia de trombeta de guerra e de rebate, de contestação árabe contra as cidades fortes e contra as torres altas. Sofonias 1, 14-16. Essa crise, em evolução há 20 anos, se encontra no Afeganistão, Oriente Médio, e muito em breve se converterá em uma série de guerras contra Israel, onde muitos sucumbirão. Daniel 11, 41. Antes, porém, de que a ira de Deus caia sobre a cidade santa, Ele convida todos os humildes a que obedeçam à sua lei e que se voltem para Ele, porque os seus juízos destruirão parte importante da cidade, a sua liderança política e todos os povos em redor de Judá, antes de salvar o restante do seu povo, finalmente restaurado. Pois será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Diz Isaías 4, verso 3. Esta é a mensagem de Deus para todo o mundo cristão que, a seu tempo, receberá o mesmo tratamento. A grande meretriz, apesar de apresentar uma influência mundial, oferece uma salvação falsa, persegue o justo com truculência e vai finalmente levar todos os seus seguidores à morte, enquanto que todos os justos, restaurados, seguirão com Cristo para as mansões eternas. Tudo isso deverá ocorrer, segundo Apocalipse 17, em um tempo no qual o Papa Emérito, hoje com 94 anos, ainda estará vivo. Confira o nosso texto a seguir e, se o aprovarem, não perca tempo em compartilhá-lo com os seus amigos. Olá, amantes das profecias, tudo bem por aí? Preparados para concluirmos juntos esta investigação sobre a queda final da grande meretriz? Essa expressão, a grande meretriz, está associada com a Babilônia eclesiástica do nosso tempo e envolve todas as formas do cristianismo apostatado. Neste contexto, a criatura humana procura novamente ocupar o lugar de Deus e exigir uma adoração que só pertence ao Criador. Trata-se, portanto, de um movimento ecumênico que fatalmente entrará em contradição com todos aqueles que buscam ser leais ao Deus verdadeiro. E para alcançar seus ideais de domínio universal, a grande meretriz procura unir-se ao Império Confederado da nova ordem mundial, que busca diligentemente implantar a última forma pagã de domínio do mundo, a qual vem se pautando por um espiritismo sofisticado que se aprimora no seio das Nações Unidas. Neste momento de crise ecológica, cada um desses movimentos procura dar a sua sustentação ao outro, mas o movimento político acabará por destruir a meretriz espiritual, antes mesmo dele também ser destruído pela mão do Onipotente. Como o Senhor é um Deus de justiça que está observando o erguimento acelerado desta imensa torre de Babel, antes de castigar os que se revoltam contra ele, não somente os pagãos, mas também os do seu próprio povo, ele misericordiosamente procura preveni-los, visando salvar e abençoar os que nele se refugiam. Hoje vamos concluir a nossa análise de Apocalipse 17, 7-18, para remover as dúvidas que ficaram.
especialmente sobre os 10 chifres e as 7 cabeças da besta escarlate, os quais constituem, junto com as massas populacionais, a estrutura organizada da nova ordem mundial. Essa besta escarlate, citada em Apocalipse 17:3, ao tentar novamente dominar o povo de Deus, causa grande espanto ao profeta, conforme Apocalipse 17, versos 7 e 8. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo da grande crise econômica, climática atual, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Esse texto nos informa que o papado medieval, unido com os reis da terra, passará a ser funcional outra vez. E os versículos 9 e 10, tratando especificamente das suas 7 cabeças, complementam: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Ora, Roma é mencionada em várias obras literárias como sendo a cidade das 7 colinas, porque de qualquer ponto da mesma pode-se ver os seus 7 montes ao redor. Mas é na combinação dos seus 7 montes com 7 reis que a caracterização das 7 cabeças se torna evidente, ligando definitivamente a meretriz ao Vaticano. As 7 cabeças representam os 7 papas reis que passaram a existir após o Tratado de Latrão em 1929, quando Benito Mussolini, ditador da Itália, devolveu ao papado a área do Vaticano e o título real perdido em 1798 nas guerras napoleônicas, em troca do seu silêncio a respeito do Holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial. E nessa nova sucessão de papas reis, João Paulo II ocupou o 6º lugar, depois de Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, merecendo a moldura do destaque por ter assinado o Decreto Dominical, Dies Domini, em 1998, decreto este elaborado pelo atual Papa Emérito Bento XVI, que veio a ser o 7º Papa Rei, o qual durou pouco, porque renunciou estrategicamente no seu reinado. Apocalipse 17:11 não poderia ser mais específico ao caracterizá-lo na sua função de Papa Emérito. E a besta que era, foi eleito Papa em 19 de abril de 2005, e não é, pois renunciou em 11 de fevereiro de 2013. Também é ele o 8º rei, junto com o Papa Francisco, e procede do 7, o que só poderia ser o seu retorno como Papa Emérito, e caminha para a destruição. Isto é, deverá ser destruído na segunda vinda de Jesus, não tendo, portanto, morte natural. Podemos perceber, pela avançada idade de Bento XVI, quão perto estamos do fim deste mundo, sendo o Papa Francisco alguém especialmente escolhido para preservar a imagem de Bento XVI e conduzi-lo ao pódio do governo mundial. Francisco não tem uma cabeça própria, pois a profecia não fala de uma 8ª cabeça e deverá se aposentar tão logo a besta energizada satanicamente assuma o governo de todas as nações. Apocalipse 17:12 define a confederação dos 10 chifres da besta escarlate como segue: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora.
Estes 10 governantes constituirão o futuro Conselho de Segurança da ONU, no lugar dos 5 atuais, Estados Unidos, Inglaterra, França, China e Rússia, os quais apoiarão o Papa Bento XVI no momento de promulgar o decreto de morte dos cristãos verdadeiros, criminalizados por denunciarem o papado com base nas Escrituras. Começa então o chamado tempo de angústia de Jacó, que lembra aquela angústia que o patriarca sofreu quando soube que o seu irmão Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens armados para matá-lo. Nesse tempo, os filhos de Deus terão 15 dias literais, que correspondem a uma hora profética citada no verso 12, para que em arrependimento alcancem uma completa reconciliação com Deus, assim como Jacó alcançou e passou a chamar-se Israel, que quer dizer aquele que o Senhor endireita. Apocalipse 17:13 revela que os 10 reis vão garantir a assinatura do decreto de morte, pois têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Só que eles não poderão garantir a sua execução, conforme Apocalipse 17:14, pois pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Nesta ocasião, o Senhor Jesus glorificará os seus eleitos, conforme a promessa em Daniel 12, verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Apocalipse 17:15 já foi analisado. As águas onde a meretriz está sentada são as multidões da terra que, ao verem os justos glorificados pelo Altíssimo, passarão a odiar o Papa, despojando-o de seu poder da forma como segue. Os 10 chifres, os 10 reis, que viste a besta, as populações, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Apocalipse 17, verso 16. Apocalipse 17:17 explica a razão de tamanha selvageria, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Os 10 reis dão suporte à besta papal, mas ao perceberem que foram enganados, retiram dele a proteção, permitindo a sua destruição. Se alguém ainda tem dúvida de quem seja essa mulher, essa meretriz, Apocalipse 17:18 é suficientemente conclusivo. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Mas atenção, não será apenas o sacerdote romano, mas todos os líderes religiosos apóstatas passarão pela mesma experiência dos profetas de Baal, referida em 1 Reis 18, verso 40. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Assim será quando todos os pastores que hoje pregam nas igrejas sem advertir os fiéis serão trucidados pelos seus próprios seguidores. Bem, aqui encerramos o nosso conteúdo para continuarmos com o tema do santuário. Fiquem com a nossa mensagem musical de hoje e até o próximo vídeo, se Deus quiser.